Olá, boa tarde. Nosso Vida Saúde já está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a disfunção relacionada à articulação temporomandibular, que causa aí muita dor aos pacientes. O que causa o problema, como reverter o quadro, nós vamos conversar isso agora aqui com o Dr. Raimundo Nonato, que é cirurgião dentista. Boa tarde, doutor. Obrigado pelo seu retorno aqui ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos telespectadores. Estou às ordens aqui para a gente poder elucidar essas questões, né, com relação a esse problema que acomete mais de 70% da população. Então explica para a gente o que é a ATM e sua importância aí na vida das pessoas. A ATM é uma articulação complexa onde une a mandíbula ao crânio. Ali tem 3 estruturas, que é muscular, ligamentar e articular. Ela funciona como se fosse uma dobradiça. Abertura e fechamento da boca, né? Seja para cantar, seja para falar, seja para sorrir e tal. Então, existem as movimentações mais comuns da mandíbula, abertura e fechamento. Mas existe também os movimentos extrabordejantes, que é o movimento de lateralidade e de protusão. Às vezes a pessoa vai morder uma unha, vai fazer algum movimento, então ele leva a mandíbula numa posição variada, né, onde ali pode acontecer uma série de traumas e agressões a essa estrutura tão importante para nós seres humanos, porque essa relação aqui, o nervo que inerva, a ATM é o trigêmeo, é o 5º nervo craniano, ele origina no gânglio de Gásser, onde próximo do gânglio de Gásser está a hipófise, que é uma glândula que regula nossas emoções. Então, é uma relação extremamente íntima nas nossas ansiedades, na nossa manifestação de felicidade ou de tristeza. Né? Então, a relação, né, o trigêmeo está responsável pelo cheiro, pelo paladar, pela visão, pela audição. É o mesmo nervo que inerva a ATM. Ou seja, onde que está localizada a ATM e essas estruturas atômicas, então, são em toda esta região? Isso. Aqui na parte mais posterior da mandíbula, que é a apófise condilar, ela tem uma relação na parede anterior do pavilhão auditivo externo e ela trabalha dentro de uma cavidade que chama cavidade glenoide, ou articular do osso esfenoide. Tá? Então, os 2 músculos mais fortes do nosso corpo é o masseter e o esfenoide. Então, eles que levantam, que pressionam, você quer morder, você quer fazer o giro, você quer fazer a abertura e fechamento, porque a mandíbula trabalha contra a força da gravidade, ela trabalha de baixo para cima, a mandíbula, ela não trabalha de cima para baixo. Né? Então, ela é uma estrutura extremamente complexa e de uma sensibilidade que nos leva a mensurar a nossa qualidade de vida, nossa felicidade, sabe? Então, ela tem essa inter-relação, que é um assunto extremamente importante e que envolve também atendimento multidisciplinar. Né? Não é só, eu estou aqui falando como dentista. Ótimo. Né? Agora, existe a visão neurológica, existe a visão fisioterapeuta. E é isso que eu quero entender um pouco, ou seja, quais são os profissionais aí responsáveis por cuidar aqui dessa articulação? O dentista, o neurologista, o otorrino, fisioterapeuta e o psiquiatra. E também concomitante o psicólogo, dependendo da severidade daquele problema da disfunção temporomandibular, em que se encontra aquela pessoa, porque varia. Porque o tratamento também ele não é isoladamente, eu vou fazer isso e vou tratar. Ou o dentista, não, eu vou articular os dentes entre si, vou harmonizar a relação dos maxilares, eu vou ter, então, uma articulação longe da possibilidade de haver a disfunção a desarmonização dos côndilos aqui, aonde leva. Tem pessoas que têm uma zoeira, como se fosse uma borboleta dentro do ouvido, o tempo inteiro. Aquilo, dependendo, às vezes a pessoa não procurou, né, um profissional para resolver a tempo, aquilo vai ficando de uma forma mais severa, né, estalidos, dores, zumbidos, isso perturba e é de noite e de dia. Às vezes a pessoa acorda à noite
com esse zumbido, Aham. que é um sinal de disfunção. Agora, então, explica pra gente a disfunção temporomandibular, né? Isso. Quais são as possíveis causas? As possíveis causas. Também, como diz o outro, não existe causa isolada. Existe agora. Por exemplo, a disfunção temporomandibular, a pessoa que tem depressão, todos os casos de disfunção temporomandibular, de acordo com a Sociedade Americana de Dor Orofacial, os estudos mais recentes do professor Mariano Roccabado, que é um fisiologista chileno, radicado nos Estados Unidos, ele é a primeira palavra hoje no mundo em disfunção temporomandibular. Tem o Santos e seus colaboradores, também, que desenvolvem um trabalho desde da década de 80, onde eles relatam casos e mais casos, e cada estudo chega à conclusão que não existe um tratamento isolado. Vai ao dentista, eu vou articular, vou ajustar os dentes aqui, e a pessoa vai estar livre da possibilidade de sofrer uma disfunção temporomandibular. Então, o professor Mariano Roccabado, ele criou um protocolo onde ele levou para as academias, time de futebol, onde envolve o atleta, ele aplica um protocolo onde o primeiro lugar, quando um jogador de futebol chega lá no seu time, ele vai num departamento de odontologia, onde ele vai ver como é que está a articulação dele. Por quê? Porque os côndilos, trabalhando na parte mediana da cavidade articular, ele vai ter menos lesões e vai ter um reflexo mais rápido, mais preciso de que os ossos que, porventura, estejam desarticulados. Por exemplo, quando a pessoa desgasta os dentes e começa a mandíbula girar para trás, porque, perdendo a altura, a gente falou o overjet e o overbite, alterando a relação dos maxilares, a gente fala assim, mordida profunda. Tem pessoas que mordem, que o dente inferior desaparece, o dente superior esconde o dente inferior. Isso não é bom. Chama mordida profunda. E é muito comum, porque lesa o oftálmico, lesa o auricular e o nervo responsável para o paladar e também para a função. Todas essas funções dos nossos sentidos que o trigêmeo, né, e ele sofrendo esses distúrbios, realmente ele não tem mais eficiência que teria em condições normais. Nós vamos entender um pouco mais, mas antes vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, hoje recebendo o cirurgião dentista, Dr. Raimundo Nonato. Estamos falando aí sobre a questão das dificuldades da articulação e a gente continua, né, falando sobre as questões que podem causar o problema. Falamos no primeiro bloco sobre as questões psicológicas, então isso pode influenciar aí nesta disfunção temporomandibular, né, doutor? Com certeza. Com relação à pergunta, a disfunção temporomandibular ela atinge os jovens e mais as mulheres, devido à alteração do hormônio estrógeno. Então, essa alteração do hormônio ele fragiliza as articulações do corpo inteiro, concomitante à cápsula sinovial, onde a cápsula é a articulação que lubrifica e que ajuda esse movimento da relação da apófise condilar com a cavidade glenoide. Então, as mulheres são mais acometidas. Porém, existe tratamento, assim, não, você vai fazer esse tratamento que vai resolver o seu problema. Não existe um tratamento definitivo isolado. Vamos supor que aquela pessoa é mulher e está com problemas de hormônio e é hipersensível. E tem problemas, naturalmente, com quadros depressivos. Então, ela vai precisar de percorrer vários profissionais para, juntos, chegar num tratamento ou numa condição que ela tenha uma qualidade de vida legal, sem passar pela disfunção. Correto? Ok. Então, mais ou menos. Ótimo. Vamos agora chamar a participação dos nossos telespectadores. Conferir aí a pergunta na tela.
Boa tarde. Doutor, eu fui diagnosticada com DTM. E quais são as causas e as consequências? Obrigado pela sua participação. Então, a gente falou um pouquinho das causas, agora, quais são as consequências da As DTM? consequências são a qualidade de vida que é associada à disfunção, que leva a dores, estalidos, rugidos, e a pessoa não pode fazer determinados movimentos com a boca, com a mandíbula, porque ela fica limitada a determinados, que digo, vão na mastigação, na fala, atrapalha até a fonética, a disfunção temporomandibular. E a DTM é mais comum em qual faixa etária? É mais comum nos jovens, mais no jovem do que no idoso que está aposentando. Mas existe uma faixa etária nessa situação, porque a pessoa leva vai a tristeza, que está chegando no fim de vida, e vem os quadros depressivos e acentua essa questão de disfunção temporomandibular. Nas mulheres, mais observado são nas mulheres devido à alteração do hormônio feminino. Doutor, nós temos aí uma porcentagem mundial da população que é acometida? Sim, 70% de acordo com a Associação Americana de Dor Orofacial. Nós temos aí uma porcentagem enorme. Né? Eu acredito, pessoalmente, que todos nós temos uma predisposição a uma disfunção temporomandibular, porque também tem uma associação genética, e nós temos a questão tem determinado momento que você consegue enfrentar um determinado problema com mais tranquilidade, como tem também determinados problemas que te tira você do equilíbrio e torna você um pouco ansioso naquele momento, te leva a exigir um pouco mais da articulação que às vezes você à noite dormindo você trava, você tem um bruxismo, você tem um apertamento, aquilo lesa a questão articular. Também sobrecarrega os músculos responsáveis pela articulação e os ligamentos concomitantes. Nosso programa já está acabando, mas rapidamente, né? A pessoa seguindo aí o tratamento à risca, ela tem uma vida normal? O que tem? Assim, você falou certinho, seguindo à risca. Aí, o que o dentista concomitante faz? Uma placa, chama placa relaxante, que às vezes coloca a placa ali e a pessoa vai usar aquilo por um período. Não pode ser para sempre, porque nós não podemos ser refém de uma placa. Né? A placa vai dar uma amenizada naquela situação momentânea, facilitando um tratamento mais definitivo na área de odontologia. Na sequência, o dentista já orienta o paciente para ele procurar ali, dependendo do quadro, o fisioterapeuta e o neurologista. Dependendo, se for observado quadro depressivo, vai ter que ser encaminhado a um psicólogo e psiquiatra. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Vida e Saúde, claro, né? Venha mais vezes. Ótimo, agradeço a atenção. Estou sempre às ordens, Rafael, né? Porque o instrumento seu aqui, esse programa seu, é de grande utilidade para a população como um todo. Ok, a gente agradece ao senhor e também aos telespectadores que sempre acompanham o programa Vida e Saúde. Até a próxima.